Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez nós estamos reunidos de forma remota em nossas mensagens diárias para ouvirmos uma porção da palavra do Senhor e louvamos a Deus porque Ele tem nos concedido a tecnologia em meio a este momento de isolamento social para podermos nos achegar até os irmãos, até os seus lares com uma porção da palavra do Senhor, palavra de ânimo, vigor, coragem, esperança, exortação, que Deus assim nos fale e nos ilumine através do seu Santo Espírito para entendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias em Romanos 12. O texto é o verso 1 e o verso 2, mas hoje nós vamos ver apenas o verso 1 e em um outro momento o verso 2. Romanos capítulo 12, para hoje o verso 1, em outro momento faremos a exposição, uma breve reflexão do verso 2. Romanos 12, capítulo 12, versículo de número 1, assim diz a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele iluminação para o entendimento da sua palavra. Pai, muito obrigado por mais uma vez podermos estar, Senhor, reunidos, não de forma física, mas nos une, Senhor, espiritualmente, para podermos, ó Pai, aprender da Tua palavra. Podermos, ó Senhor, ser instruídos por ela. E que o Senhor fale a cada um, a cada família representada. Que, Senhor, possamos, em meio a tanto caos, tantas notícias, podermos ser esperançados, confortados pela Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome e por amor de Cristo. Amém. Certamente, meus irmãos, se há uma carta no Novo Testamento que possa expressar todo o arcabouço da teologia reformada, sem dúvida nenhuma, é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta esta que é considerada também uma carta basilar para a nossa reforma protestante. Sabemos que o próprio Lutero, no seu verso 17, tem justamente a transformação da sua mente, a sua conversão, no qual o texto afirma que o justo viverá pela fé. Muitos teólogos dizem que se a carta de Paulo aos Romanos fosse o único livro que restasse da Bíblia, toda a nossa teologia estaria preservada. E para hoje nós vamos ver o capítulo 12, carta esta que tem duas divisões importantes, do capítulo 1 até o capítulo 11, a parte doutrinária. Paulo tensionava pregar o Evangelho na Espanha e escreve esta carta aos romanos com um intuito claro de poder então adquirir também um apoio para a sua viagem à Espanha. Então isso é de fundamental importância. Mas quando chegamos no capítulo 12, ele é um capítulo chamado de transição. É a transição da parte, vamos dizer, teórica, na qual nós temos então ali a concepção do homem como sendo miserável, pecador, seu estado, também o ato gracioso de Deus. Temos um bloco que trata justamente da soberania de Deus, da sua eleição, e o capítulo 11 termina com a doxologia, com o hino de gratidão ao Senhor, por tamanho feito, por tamanha obra, por tão sublime graça e misericórdia do Senhor. E quando nós chegamos justamente no capítulo 12,
ele vai agora trabalhar essa transição do aspecto teológico ou teórico para o aspecto prático. E ele então, ele vai estabelecer algumas concepções, sobretudo, do culto público, do comportamento, da adoração ao Senhor, enfim, como deveria então proceder esse homem transformado por Deus, agraciado por Deus, acerca da sua vida prática cristã. Bem, então ele inicia no verso de número 1 do capítulo 12, ele assim nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos. Aqui então, esse bloco, o verso 1 e 2, ele pode ser estabelecido de duas formas. No verso de número 1 seria um apelo, e no verso de número 2 seriam duas orientações. Hoje nós vamos ver apenas a parte do apelo, e nesse apelo ele começa dizendo: eu rogo, eu peço ao Senhor, eu suplico ao Senhor. É uma vontade enfática, é um desejo apaixonado. Então ele roga, ele suplica, ele deseja, ele anela. Rogo-vos, pois, irmãos. O desejo, a esperança, perceba, Paulo não funda a igreja aos romanos, ele não esteve com esses irmãos, mas ele pastoreia e deseja e ora por eles. E ele então vai dizer: pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus. Primeiramente, esse apelo a Deus por aqueles irmãos é que seja derramado para eles as misericórdias do Senhor. E as misericórdias, ou a misericórdia, como muito bem sabemos, é Deus não atribuir aquilo que alguém merece. É Deus então se compadecer daquele que merecia algo trágico, ou do ser humano que merecia o inferno. Então ele suplica, ele faz um apelo a Deus, a um desejo apaixonado que primeiramente Deus derrame ou esteja sobre eles as misericórdias de Deus. E não apenas uma misericórdia, mas múltiplas misericórdias da parte do Senhor. Que Deus lhes dê muitas coisas das quais vocês não merecem. Mas ele vai dizer que misericórdias, ou de que misericórdias ele pode estar falando aqui no texto. Ele vai dizer que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui então a ideia de apresentar, não é? Isso é uma linguagem muito do Antigo Testamento. Aqui ele retoma a linguagem mosaica, estabelecida também em Levítico, com relação aos sacrifícios de animais. Os animais eram apresentados para serem então na concepção da expiação. Então aqui ele coloca então que essas misericórdias de Deus, primeiramente é que Deus nos receba, nos aceite em sua presença, né? E ele vai estabelecer então o vosso corpo por sacrifício. O interessante é que normalmente o sacrifício no Antigo Testamento, ele era justamente o sacrifício, os animais eram mortos, mas aqui ele enfatiza essa mudança de que não mais há necessidade deste sacrifício tipificado, desse sacrifício da antiga aliança, que então o animal era morto, porque o Cordeiro perfeito já foi entregue, aquele que então cumpriu perfeitamente a lei, ele já sacrificou por nós.
Então, o que ele pede é este sacrifício vivo. Então ele pede as nossas vidas sendo entregues a Deus, a todo o nosso ser sendo entregue ao Senhor. Ou seja, não mais a ideia externalizada, mas principalmente o interior, né? O ser. E então, como sacrifício vivo, santo, ou seja, separado e agradável a Deus. Então perceba que este apelo que ele faz primeiramente a Deus pela misericórdia, também um apelo que ele faz a estes irmãos que estão na igreja em Roma, judeus sobretudo convertidos ao cristianismo, que eles não apresentem um sacrifício como no Antigo Testamento, que era um sacrifício externalizado, que era um sacrifício aparente, mas sobretudo que seja um sacrifício vivo, suas próprias vidas, a sua confiança em Deus, sua mente voltada para o Senhor. E é nesse sentido então que o texto trabalha. Mas ele vai dizer que é o vosso culto racional. Aqui é fundamental. Primeiramente, culto aqui não tem a ver com um aspecto simplesmente do dia a dia ou diário. Essa não é a ideia do texto. A ideia do texto é sim o culto público, porque aqui é um paralelo entre justamente aquilo que é falado acerca do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Enquanto para o Antigo Testamento o culto aceitável ao Senhor era um sacrifício de animais, eram os animais sendo imolados. Agora, para este culto aceitável ao Senhor, é a vida, é o íntimo, é todo o meu ser voltado para Deus. Então, o culto aqui tem a ver, sobretudo, com culto público. E culto no sentido racional, muitas vezes nós nos utilizamos dessa palavra racional como sendo a concepção da lógica. Mas aqui não tem a ver só com uma lógica, aqui tem a ver com o culto consciente, o culto com conhecimento de Deus, conhecimento das verdades de Deus, também reconhecimento de quem é Deus, seu ser, sua obra, sua graça, sua misericórdia, mas não somente isso, porque um culto racional não quer dizer um culto mecânico, não quer dizer um culto engessado, não quer dizer um culto provido de emoções, não quer dizer isso. Então, nós não podemos confundir o fato do conhecimento, da racionalidade, do culto não movido por emoções, não movido por experiências, mas sim movido pelo conhecimento do Senhor, revelado na sua palavra. Ele também pode e deve provocar em nós, arder em nossos corações, quebrantamento, arrependimento, choro. Perceba que sim, o culto racional, ele também é carregado de emoções, não de emocionalismo. Não são as emoções que me levam a cultuar, mas o culto que agrada a Deus me emociona, me quebranta, me transforma. E é nesse sentido, então, que ele trabalha esse texto. Meus amados irmãos, que nós possamos, pela graça de Deus, por suas misericórdias, estar sempre vigilantes quanto àquilo que agrada a Deus. Nesses momentos de isolamento social, podemos cair em algumas questões perigosas, principalmente negligenciarmos o culto a Deus, negligenciarmos as devocionais, negligenciarmos
o dia do Senhor, onde nós temos a oportunidade e o privilégio de separarmos um momento para cultuarmos ao Senhor neste momento em família, e que nossa oração seja para que, pela vontade de Deus, muito em breve possamos prestar o culto pleno e conforme a vontade do Senhor. Que Deus assim os abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esta palavra de ânimo, vigor, coragem e, acima de tudo, Senhor, uma palavra que nos traz responsabilidade, que nos traz atenção. Ó Pai, que as Tuas misericórdias estejam com cada um de nós, com cada família. Nós não merecemos, mas o Senhor tem cuidado de nós. Também, Senhor, nos faz estar atentos quanto muitas vezes a nossa negligência, a nossa vida, a nossa adoração, e que possamos, pela Tua graça, prestar um culto conforme a Tua vontade. E é assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.